Tudo jóia, segundo ano? Tudo bem? Que saudade de vocês! Espero que todos vocês estejam bem, tá? E nós vamos aprender um pouquinho nesta aula, ou melhor, rever um pouquinho dos conteúdos que nós começamos a aprender no início do ano, né? Então eu separei para vocês aqui nesta aula. Então, a respeito de termologia, sobre calor e escalas termométricas. Então, lembrando, né, segundo ano, como é que ocorre a passagem de calor? Calor é a forma de energia em trânsito que sempre flui do corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Então, aqui no exemplo, o corpo A, com a temperatura de 36 graus, está próximo ao corpo B, com a temperatura de 20 graus Celsius. Quando A aproxima-se de B ou entra em contato, por eles terem as temperaturas iniciais diferentes, segundo ano, ocorre a transmissão de calor. Agora, como ocorre essa transmissão de calor e em qual sentido? Será que é de A para B ou de B para A? Bom, lembrando que as trocas de calor poderão ocorrer por contato, por condução e por convecção, que nós veremos em outra aula, essas definições de transmissão de calor. Mas a passagem de calor, que fique claro para vocês, sempre vai ocorrer do corpo de maior temperatura para o de menor. Então, neste caso, o corpo A, por ter uma temperatura maior que a de B, inicialmente, 36 graus e 20, então A cede calor ao corpo B, que recebe essa quantidade de calor. Bom, só que essa passagem de calor, ela não vai ser infinita. Ela vai estabelecer, após certo tempo, vocês vão perceber que o corpo A começa a ter aquela sensação de diminuição de temperatura, enquanto o termo B começa a ter aquela sensação de recebimento de calor. Então, está aumentando a sua temperatura. Chega um dado instante que elas vão atingir a mesma temperatura, então aí esses corpos materiais, essa partícula, essa matéria, de A e de B, ficarão com a mesma temperatura. Quando isso acontece, a temperatura final de A for igual à temperatura final de B, nós temos o chamado equilíbrio térmico. Tá? Então, depois nós vamos aprender com mais detalhes em próximas aulas a respeito, inclusive, do cálculo dessas trocas de calor e como determinar o valor da temperatura de equilíbrio. Ok? Bom, e eu também selecionei para vocês, relembrando as escalas termométricas principais, porque ao trocar calor há variação de temperatura. Então, lembrando que os termômetros, né, que são os instrumentos que medem as temperaturas corporais, podem ser expressos em várias unidades de medida. Mas as principais e mais conhecidas ao nosso cotidiano são as escalas Celsius, a Fahrenheit e a Kelvin. Então, lembrando, né, das deduções das relações entre as escalas, que eu coloquei aqui para vocês de forma simplificada, mas lembrando, o ponto de fusão da escala Celsius é o 0, seu ponto de ebulição é 100. Já o ponto de fusão da escala Fahrenheit é 32, seu ponto de ebulição 212. E a escala Kelvin, o seu ponto de fusão do gelo é 273 Kelvin, e o ponto de ebulição da água 373. Lembrando que existe uma certa temperatura onde elas vão se equivaler. Então aí nós teremos um valor da temperatura em graus Celsius, que corresponde ao valor da escala Fahrenheit e que corresponde ao valor da escala Kelvin. Fazendo as proporções matemáticas do intervalo menor sobre o intervalo maior, C menos 0 vai ficar C, 100 menos 0 teremos 100 de resultado, F menos 32, repete a variável no numerador, 212 menos 32 teremos 180, e para a escala Kelvin vamos fazer do mesmo jeito que nós realizamos para a escala Celsius e para a escala Fahrenheit. Então nós vamos fazer K menos 273 sobre 373 menos 273, nós vamos obter 100 também. Então, a fórmula simplificada de uma conversão de graus Fahrenheit em graus Celsius, ou graus Celsius em Kelvin, Kelvin Fahrenheit, Kelvin Celsius, nós podemos expressar através dessas relações. C está para 100, F menos 32 está para 180,
assim como K menos 273 está para 100, ok? Eu dei um exemplo número 1 aqui, para ficar mais fácil para vocês recordarem, tá? Então, olha lá, segundo ano. Converta 86 graus Fahrenheit em graus Celsius. Como que nós vamos fazer? Então, lembrando, num exercício, nós vamos ter duas das três relações. Como eu quero converter 86 Fahrenheit em graus Celsius, então eu vou pegar a escala Fahrenheit de conversão, F menos 32 sobre 180, e vou igualar a escala que eu quero determinar, que é a escala Celsius, ou seja, C sobre 100. Como eu sei o valor que a escala Fahrenheit vale 86 e quero descobrir em Celsius, então no local de F eu venho e coloco 86 e repito o resto da operação matemática. 86 menos 32 sobre 180 é igual a C sobre 100. Então aí nós vamos ter 86 menos 32 dá 54 sobre 180 e está para C sobre 100. Multiplicando cruzado, né, numa igualdade de fração, nós teremos 180 vezes C igual a 54 vezes 100, dando total de 5.400. Como 180 está multiplicando e irá passar dividindo, 5.400 por 180, simplificando os dois zeros, um do numerador, outro do denominador, teremos o total de 30 graus Celsius. Ou seja, né, a sensação de calor que um termômetro graduado na escala Celsius acusa 30 graus, essa mesma sensação de calor, segundo ano, num termômetro graduado na escala Fahrenheit, corresponde a 86 graus. Ok? Então, sempre que vocês forem fazer os exercícios de conversão das escalas, transformar Kelvin em Fahrenheit, Kelvin em Celsius, Celsius em Kelvin, Fahrenheit em Celsius ou Celsius em Fahrenheit, e assim sucessivamente, ou até mesmo criar uma escala termométrica, vocês usarão as escalas de conversão da Celsius, da Fahrenheit e da Kelvin, e também depois podem comparar uma escala termométrica que vocês criaram, fazendo sempre a razão do intervalo menor sobre o intervalo maior. E lembrar que calor sempre é uma forma de energia em trânsito e que passa sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Após realizadas essas trocas de calor, temos um certo tempo que isso irá ocorrer, vai após certo tempo cessar essa passagem de calor e nós teremos então atingido o chamado equilíbrio térmico. Tá? Bom, segundo ano, eu espero que vocês tenham recordado um pouquinho dessas explicações que vocês viram comigo durante o início do ano. Vou postar esta aula no Classroom para vocês, aliás, até no YouTube, para que vocês possam recordar e lembrar um pouquinho sempre que vocês forem estudar. E as atividades que eu vou postar durante a semana, vou colocar as orientações no Classroom, como que vocês deverão fazê-las, quando vocês deverão entregá-las, tá? E desejo uma maravilhosa semana para vocês de estudos, que todos vocês estejam muito bem, com muita saúde, e faço o convite, hein? Nossa próxima semana continuaremos com mais explicações no segundo ano a respeito de termologia e com muito carinho, muito entusiasmo para todos vocês que tanto merecem, tá? Um beijo enorme no coração de vocês, até a nossa próxima aula, segundo ano. Fiquem com Deus. Beijão!